porém ele queria aprender qualquer coisa. O Roman deu uma olhada e falou que já disse pra ele aprender só observando. Óbvio que o Chris não tinha ideia do que ele estava falando, mas o Roman avisou que cada pessoa tem sua forma de aprender. O Kevin não sabia de absolutamente nada, então até ele chegar em certo nível ele precisava treinar. Porém, por outro lado, o Chris era diferente e não importava o que ele o ensinasse. Como ele foi derrotado, aceitaria qualquer ensinamento sem questionar duas vezes. O Chris pergunta se ele realmente só vai ficar observando. O Roman diz que não e taca uma espada pra ele. E avisa que ele precisa de resultados pra aceitar a verdade. E por isso que teria um duelo contra o Kevin. O coitado tá desnutrido, mas vai ter que apanhar pra desenvolver a técnica dele. O Roman explica que ele vai ensinar o Kevin como que derrota o Chris e o Chris tem que derrotar ele. Se ele realmente acreditasse que tá correto depois desse duelo, então ele o ensinava pessoalmente. O coitado do Kevin tava em choque que ia ter que lutar contra um cavaleiro de verdade. E o Chris, obviamente, que não tava querendo duelar com um novato. Mais uma vez ele ficou com raiva e se perguntou o que o Roman pensava dele. Mas ele decidiu que tudo bem, ele ia mostrar aqui agora que ele não era fraco assim. Com isso, os dois se viram frente a frente. O Kevin falou que não importava a situação, não faria sentido pra ele contra um cavaleiro de 2 estrelas. O Roman falou que era óbvio que ele estava em desvantagem, mas não tinha nada a perder com a derrota. Existem incontáveis pessoas nesse mundo que são mais fortes do que ele. Assim como a família dele foi oprimida pelos presos de sangue, o Chris está querendo oprimir ele. Por acaso ele sempre vai recuar quando encontrar alguém assim? O Kevin, decidido, diz que então vai tentar uma vez. Aquilo deixa o Chris com mais raiva ainda em ver um novato achando que tem uma chance de vencer. Ele não consegue entender como Roman pensa que vai parar ele com essa luta. Porém, tanto faz esse duelo. No segundo que o Roman fala pra ele, o Chris já tá frente a frente. Não tinha como ele perder pra esse iniciante que tem uma semana de treino. E com isso ele acertou o primeiro ataque em cheio. O Kevin notou algo e pensou em fazer um movimento com a espada. Porém, o Chris na hora jogou o braço dele pro lado e acertou uma em cheia na barriga. O coitado foi tacado longe e já caiu todo torto no chão. O Chris até achou esquisito que o garoto era tão fraco assim. Ele achou que tinha uma razão nesse tal duelo que o Roman ia ajudar, porém ele tá parado ali sem fazer nada. Ele não consegue entender o que aquele louco tá pensando. Porém, de qualquer forma, ele vai acabar com isso. O tempo vai passando e o nosso garoto tá só sorrindo, enquanto o pobre do Kevin tá sendo espancado. Mais uma vez ele cai no chão. O Chris fala que admite que ele é bem melhor do que ele pensava e para uma pessoa sem mana, realmente ele fez muito mais do que o esperado. Porém, já estava na hora de desistir. Até porque os ataques que ele bloqueou, ele nem usou toda a força. Ele poderia ter aberto a cabeça do garoto no meio, porém é um duelo, então ele evitou. Porém, o Kevin não parecia muito afim de desistir. E o Chris disse que avisaria pela última vez. Se ele planejasse continuar lutando, ele não se responsabilizaria por um membro quebrado. Porém, o Kevin deu uma risada. O Roman sorriu e o Chris ficou confuso. E o garoto respondeu que queria ver como isso ia terminar. O Roman mais uma vez mandou eles dois se prepararem. Quando de repente o Kevin escutou alguém falar pra ele se concentrar que ia tomar um ataque surpresa. O Roman deu sinal pra luta começar e o Chris se jogou. Porém, dessa vez o Kevin defendeu o primeiro golpe. A voz falou pra ele dar um passo pro lado e mirar no peito do Chris. Porém, ele acabou se enrolando e tropeçou. Com isso, o Chris mais uma vez jogou o braço dele pro lado e acertou uma na barriga. O Kevin caiu no chão e a voz falou pra ele se levantar. Foi aí que ele notou que estranhamente ele parecia estar escutando a voz do Roman. O Roman explicou que isso era uma técnica de flutuação de mana que permitia transferir som. Ele estava usando de pequenas partículas perto da orelha para que só ele conseguisse escutar. O Kevin não tinha ideia que algo assim era possível. E nessa hora o Roman falou pra ele se jogar pra direita. Ele fez isso e o Chris acabou errando o ataque. Ele então falou pra ele se virar e mirar no peito esquerdo. Na hora ele foi pra dar o ataque, só que o Chris esquivou e acertou uma em cheio na costela dele. O Kevin percebeu que o que faltou pra ele foi velocidade. A voz fala pra ele bloquear o ataque em cima e acordar. E por pouco ele não toma mais uma na barriga. A voz fala pra ele escapar pela direita. Só que mais uma vez ele toma uma na cara. Rapaz tá sendo espancado mesmo com as instruções. O Chris continuava impressionado que o moleque não desistia. E o Roman percebeu que o garoto não tinha chance, já que não conseguia responder rápido o suficiente aos comandos. Porém, para ele aquela situação estava bem interessante. Isso porque o Kevin estava sorrindo ao pensar que o Roman era onipotente. Por mais que o Chris fosse um cavaleiro de 2 estrelas, o Roman conseguia passar os comandos perfeitos para ele vencer. Ele sabe que o problema é o corpo dele, já que se ele tivesse seguindo as dicas, ele estaria vencendo. Ele percebeu que a verdadeira pessoa que estava sendo manipulada naquela briga era o Chris. Ele recebeu uma dica e mais uma vez se esquivou.
Nessa hora o Roman falou pra ele avançar e tentar um contra-ataque, que por pouco o Chris também conseguiu se esquivar, só que retalhou com um socão na cara dele. O Chris começou a perceber que ele não estava mais conseguindo nocautear o rapaz e só acertava golpe fraco. E o Kevin percebeu que até o estimado cavaleiro que todos pensavam que era um gênio, era extremamente fraco perto do Roman. Para ele, aquele era o tipo de pessoa que ele queria servir para sempre como se fosse o Lorde dele. Então mesmo que ele falasse algo que não fizesse nenhum sentido lógico, ele só seguiria as ordens cegamente. Alguém como ele, para se tornar uma verdadeira espada, só tem uma resposta. Ele ia ter que fazer isso na força de vontade. Um tempo se passou. O Kevin estava na mesma situação ainda. E o Chris avisou que ia falar pela 10ª vez a última vez. Se ele continuasse assim, ia ter que assumir o risco se ficasse aleijado. Porém, mais uma vez, o Kevin sorriu. E a cena se repetiu perfeitamente, com o Kevin falando que queria ir até o final. Porém, aí o Chris perdeu a cabeça falando que ele era um insignificante. Se realmente era isso que ele queria, ele ia entregar o que ele estava procurando. Ele ia deixar o garoto com um braço aleijado e ele ia se arrepender desse momento. Porém, o Roman avisou pra ele dar um passo em frente e parar o ataque no meio. O golpe tinha que carregar toda a força que ele tinha. E o Chris logo percebeu que se colocou numa posição ruim. Porém, ele acabou conseguindo sair pro lado. O Chris não acreditava que o moleque teve coragem de dar um passo pra frente numa situação assim. E o Roman falou pro Chris se acalmar que ainda não tinha acabado. Ele tinha que se virar e mais uma vez ir pra cima. E lá tava ele obedecendo cegamente. Porém, o Chris ficou com raiva porque aquele ataque era lento e cheio de aberturas. Porém, ele tomou um susto. Mais uma vez, o Kevin tinha feito uma armadilha e se esquivado. E agora era o Chris que não ia ter como se esquivar. E com isso, o ataque foi feito. O Roman tava só dando risadinha. E o Chris não conseguia acreditar. Quase que ele tinha sido derrotado por um moleque que treina uma semana. Com raiva, ele se levanta e acerta uma na mão, fazendo o Kevin largar a espada. Com isso exausto, o garoto cai no chão. O Roman tava só de ladinho olhando. Ele ficou impressionado que o Chris realmente percebeu que o segundo ataque seria uma finta. Observando o corpo, o Chris só pensou que aquele moleque era um louco vicioso. Porém, o Roman passou e falou que realmente ele venceu, então se quisesse ele ia ensinar pessoalmente a partir de amanhã. Mas que a escolha sobre aprender seria por parte dele. De um tempo depois, o Chris tá acabado. Ele não tem ideia porque aceitou aquela luta. Ele não tinha nada a ganhar com aquilo e ainda quase perdeu no final. Aquele último movimento foi estranhamente similar ao mesmo que o Roman fez no primeiro duelo deles. Mas e se ele não tivesse essa experiência com o Roman? Talvez ele não teria vencido o Kevin sem usar mana. Com isso, mais um coringa da obra começou a dar risada, falando que Yuji amadureceu só com essa única experiência. No outro dia, o Roman perguntou o que ele ia fazer. Foi quando Chris avisou que não queria mais nenhum ensinamento porque ficaria mais forte só estando ao lado do Roman. Aquele duelo ensinou pra ele muita coisa, já que as decisões do Kevin sempre eram as corretas para cada situação. Ele achou que o garoto não tinha recebido instruções, mas na realidade ele estava errado. Só de tentar entender as decisões do Kevin, a mente dele já se preenchia com um monte de ensinamento. Ele não sabe o que aconteceu, mas o Roman tá no nível que nem o Capitão Jonathan conseguiria alcançar. Se esse é o caso, até o momento que ele ficar mais forte que o Roman, ele vai observar tudo. Enquanto nosso garoto sorri, o Chris tá ali olhando pra ele no puro ódio. Mas ele só fala que hoje eles vão continuar com o treino. Alguns dias se passaram, e a data do tal encontro social dos barcos chegou. Uma semana antes disso. Observando um quadro, alguém pergunta se ouviram falar do fato de que o Roman Dmitri tinha cancelado o casamento com a garota da família Lawrence. Um cara comenta que pelo visto foi um erro da Flora. Mas o pessoal parece acreditar que o pai dela ficou com dó quando viu a aparência do idiota do Dmitri. A mulher fala que isso é uma loucura, considerando que eles estão prestes a entrar em guerra com os barcos. E o homem ao lado responde que isso só prova que o filho mais velho do Dmitri é pior do que se pensava. Uma empregada comenta sobre o tal fato dele ter acabado com os presos de sangue. Porém, a outra diz que isso deve ser uma mentira só pra disfarçar o fim desse tal casamento e não passar vergonha. Enquanto isso, alguém morre de dar risada, dizendo que não acredita que é tão fácil manipular o garoto pra fazer ele quebrar esse casamento. Ele pergunta pro mordomo se o garoto vai participar da festa, que confirma. É o Anthony Barco que diz que tudo tá indo exatamente como ele planejava. Ele tá muito ansioso pra essa próxima semana. Já no dia do tal encontro social, o Roman tá questionando se ele realmente tem que vestir um negócio daqueles. O Hansi diz que como é a primeira reunião depois de quebrar o noivado, ele só pode vestir coisas incríveis. Ele conta uma história gigantesca sobre o quão incrível e caras são aquelas roupas. Porém, ele já sabia que o garoto não ia vestir aquilo.
mesmo que ele tivesse colocado a vida inteira para conseguir preparar aquela roupa. Nisso, o Roman sorri e diz que se ele se esforçou tanto, então ele vai vestir. Enquanto isso, na frente da carruagem, o Chris diz que o moleque tá demorando muito. Nessa hora, ele vem correndo pedindo desculpas. É o Kevin, que agora sim parece uma criança, dizendo que não sabia colocar armadura. O Chris pergunta por que ele tá assim e ele explica que não tinha nenhuma armadura que se encaixava perfeito nele. O Chris, porém, não conseguia esquecer que ele quase perdeu pra esse moleque só porque ele recebeu a ajuda do Roman. O coitado tava todo torto, não sabia nem pôr um capacete. Porém, nessa hora o Chris falou pra ele prestar atenção. Eles não só eram a escolta do Roman, como também eram o rosto dos Dimitris. Isso quer dizer que a reputação deles também dependia das ações que eles tomavam. O Chris falou que manteria isso em mente. Senhor Cavaleiro. O Chris adora ser chamado de Cavaleiro e ficou todo reluzente, falando que é bom saber que ele aprendeu. A cena então muda para um castelo. Dentro dele estão reunidos vários nobres, todos das famílias mais distintas daquela região. Um deles, com uma taça na mão, pergunta se é verdade que o Roman realmente vai aparecer. Realmente é engraçado ele dar as caras quando quebrou o casamento que ele mesmo queria. Ainda mais sabendo que os barcos estão mirando pelos Lawrence. A garota diz que é por isso que todo mundo considera ele um idiota. Agora a posição dos Dimitri tinha ficado completamente ambígua só por causa do Roman. Outro comentou que ao menos ele ia participar para pelo visto tentar limpar a barra do erro. A garota loira perguntou como era esse tal Roman Dimitri. O cara ao lado só falou que ele deixa uma terrível impressão, já que não é poderoso, nem bonito, é baixo e ainda é fraco. Um outro comenta que qualquer mulher tentaria quebrar o casamento se fosse forçada a isso. Nessa hora, o mordomo tosse no meio do lugar e avisa que o filho mais velho dos Dimitri estava chegando. Com isso, nosso rapaz aparece. Obviamente, todo reluzente com seu cabelo platinado. Ninguém conseguia reconhecer. As meninas estavam tudo torta, querendo saber se saía o tal do Roman Dimitri. Não fazia sentido ele tá tão diferente, até porque antes ele era menor que todo mundo. Sem contar que até o cabelo dele tava diferente. A loirinha agora tava parada ali, né, rapaz? E na hora já saiu na direção. Ela disse que era uma honra o conhecer e se apresentou como Sofia da família Gressel. Ela disse que talvez ele não tenha escutado sobre a família dela, já que eles são pequenos. Porém, o pai dela dedicou a vida inteira ao reino de Cairo. Ele disse que conhecia assim, ela ficou impressionada. O Roman avisou que é impossível não saber de uma família que tem uma história de centenas de gerações. Um tempo antes, o Hansen entregou um livro sobre todas as famílias da região norte, mas questionou o Roman porque ele queria aquilo do nada. O Roman respondeu que era o mínimo de cortesia saber um pouco sobre as pessoas que ele iria conhecer. Ele iria saber o legado de cada pessoa daquele lugar e de onde eles vieram. Esse era um esforço requerido para ele ganhar o favor dos outros. Principalmente para ele, que era considerado o idiota dos Dimitri. O rapaz foi longe nos estudos porque sabia até que eles eram famosos pela qualidade da madeira que produziam. E que também um dos irmãos dela recentemente aprendeu a sentir mana. Ele diz que parabeniza de verdade essas conquistas. O pessoal tá só observando a conversinha, enquanto se perguntam que desgraça é essa que tá acontecendo. Na hora, um outro cara vem se apresentar como Magna da família Volt. O Roman diz que é um prazer conhecer o filho mais velho dessa família. Ele sabia que o Visconde Volt tinha diversas conquistas nas batalhas recentes. O garoto responde que se sente agradecido por ele pensar isso. Uma outra de cabelo rosa vem se apresentar, dizendo que ele mudou muito. Nosso garoto, porém, diz que a Lady Ares está linda como sempre. Com isso, um monte de gente continuou conversando com ele, tudo de sorrisinho. Um outro se aproxima e diz que tinha julgado ele errado até agora porque sempre achava que ele estava bêbado. O Roman diz que estava pensando em beber, mas se esse é o caso, ele vai se abster um pouco. De repente, o mordomo chama pelo Roman e avisa que o jovem mestre está chamando ele na sala de trás. Finalmente, o Roman ia descobrir quem estava causando problema para ele. Do lado de fora da reunião estava cheio de cavaleiro. Cada um daquelas famílias trouxeram seus soldados. O Kevin perguntou que negócio era esse de festinha social. O Chris falou para ele nem se interessar, já que nunca participaria de uma, e mandou ele arrumar o capacete. Um cavaleiro observava o que era aquilo. E um de cabelo verde falou que aquela era a escolta do Dimitri. O Kevin estava todo inocente arrumando o capacetezinho, quando alguém soltou uma risadona e disse para todo mundo ouvir que aquilo era uma piada. Ele sabia que o filho mais velho era abandonado, só não imaginava que ia trazer uma criança que nem sabe segurar uma espada. O Chris só falou pro Kevin ignorar. Porém, um deles perguntou o que esperar. Aquele realmente era o nível dos Dimitri. A cena muda pro Roman de um tempão atrás. Em um dos encontros sociais, ele viu algo. A Flora pela primeira vez. Foi quando o Anthony se aproximou e perguntou em quem que ele estava de olho. O Roman perguntou se ele conhecia a garota de cabelo loiro. O amigo respondeu que aquela era a Flora.
conhecida como a flor da família Lawrence. Obviamente o garoto ficou apaixonado. E agora tá o nosso Roman entrando na sala. Todo animado, pergunta como ele mudou tanto nesse tempo que eles não se viram. O Roman tá só observando. O Anthony fala que sabia que ele havia mudado, mas não tanto assim. E diz pra ele se sentar e contar tudo o que aconteceu. O Roman na hora notou que tinha o traço de que algumas outras pessoas estiveram ali. O fato de que ele fez todo mundo sair assim que ele chegou, quer dizer que ele tem um segredo pra contar. Já que assim, ele decide fazer o cara confortável. O Roman então diz que também não sabe direito. Ele gastou uma fortuna pra dar uma mudada em si mesmo. E agora ele mesmo perdeu a ideia do quanto ele mudou. Mas de qualquer forma é bom ver o amigo de sempre. O Anthony tá só observando. E diz que realmente dá pra ver isso de uma forma positiva. Ele não sabia aqui o que o garoto estava pensando naquela época. O Roman pergunta de que época ele tá falando. O Anthony fala da época que ele foi pego dormindo com a prima dele quando estava prometido pra filha dos Lawrence. Realmente foi uma época incrível. Ele achou uma loucura que ele iria tão longe nesse futuro casamento considerando que isso aconteceu. Mas se ele tá ali hoje nessa festa, quer dizer que ele quer aceitar a proposta. E avisa que não precisa se preocupar que ele vai manter em segredo. Eles deveriam discutir o casamento dele com a família Barco. Aquilo foi uma informação que o Roman não tinha ideia alguma. Quando de repente ele sentiu algo estranho e parecia se lembrar de uma memória. Ele se lembra de ter traído o Anthony Barco e implorado para o pai para que criasse um casamento político com a família dos Lawrence. Porém, mesmo assim, ele não queria evitar os amigos e utilizaria essa chance para reconstruir a relação que ele tinha com eles. Nesse dia, o Anthony apresentou ele para Emily Barco. Ele perguntou se estava tudo bem ela beber com eles ali hoje. O Roman disse que sim, já que ela era parte da família. O Anthony falou pra servir pro Roman, porém ele disse que sabia se servir. Na hora o cara mudou e perguntou se ele tava se achando só porque ia se casar. O Roman ficou confuso, porém o Anthony disse que tava brincando, já que eles nem mais se importam com essa família. O Roman ficou todo feliz em saber que não ia ter problema então. E o Anthony obviamente falou pra ele beber o quanto quisesse. E assim o coitado fez. O que aconteceu nesses e cê já sabe. O garoto acordou do outro dia do lado na cama. Ele não tinha ideia de onde estava e o que estava acontecendo ali. Foi quando alguém de repente entrou no quarto e gritou pelo nome dele. Era o Anthony morrendo de raiva perguntando o que ele tinha feito. O Roman não tinha ideia até porque ele só desmaiou. Ele não se lembrava de nada. Um tempo depois, o Anthony falou que não se importava com quem o garoto dormia, porém dessa vez tinha sido com a senhorita Barco. E ele não poderia deixar o negócio assim ficar barato. Ele deu a chance do garoto acabar com aquele casamento de forma unilateral. Ou ele teria que se casar com uma descendente direta dos Barcos para melhorar a relação entre eles. Por mais que ele estivesse morrendo de raiva, ele perdoaria ele por serem amigos. Porém, ele teria que dar uma resposta. Já de volta no presente. Agora o Baek sabe exatamente tudo o que aconteceu. Se descobrissem o que aconteceu naquele dia, a honra dos Dmitri ia pro chão. E o Roman não tinha coragem de falar isso na cara do pai dele e enfrentar a raiva. Por outro lado, ele não conseguia quebrar o casamento, já que ele verdadeiramente amava Flora. Já que isso havia sido forçado por ele e iria defamar a princesa. Foi por isso que a decisão dele foi tirar a própria vida para resolver essa situação. Um homem fraco que nunca conquistou nada com as próprias mãos. Esse era o Roman Dmitri. Realmente uma vida miserável e patética. O Anthony pergunta por que ele tá hesitando tanto e diz que a união da família dos dois vai criar algo extremamente poderoso na região. Ninguém poderia ir contra eles e juntos eles teriam todo o poder do norte. Porém o Roman só pergunta se é só por isso. Confuso, o Anthony fica parado por um segundo. E o Roman pergunta se ele tem que aceitar essa relação política só por causa dessa razão. O Anthony tenta dizer para ele se lembrar que isso não é uma escolha. Se ele recusar, tudo que aconteceu naquele dia seria exposto para o mundo. Nessa hora, o Roman só coloca o pé na mesa. E diz que pelo visto ele deve ter se esquecido, então ele vai falar de novo. O Dmitri não tem nenhuma razão para aceitar essa proposta dos Barco. Enquanto isso, do lado de fora a reunião tá rolando tranquilamente. Até que algo chama a atenção da Sofia. Obviamente que é o Roman de novo e ela pergunta onde ele tava. Ele avisa que tinha algo pra resolver e infelizmente por causa disso ele vai ter que ir embora. Ela fica toda triste, falando que queria que ele ficasse mais um pouco. Ele diz que é urgente, porém todo mundo tá querendo que ele fique, dizendo que querem conversar sobre várias coisas. Mas o Roman só se retira. Até que escuta alguém falando pra retirar o que uma certa pessoa disse. Ele reconhece a voz e tenta se aproximar. É aí que vê algo que não esperava. Um capacete bate no chão. E um dos cavaleiros tinha batido no Kevin. Um pouco antes, na hora que o cara disse que esse era o level dos Dmitri. O Chris só disse pra ele se acalmar porque não valia a pena.
Porém, os caras pareciam ter notado algo. Eles se aproximaram, falando porque trouxeram uma criança que o capacete nem cabe na cabeça. Se aproximaram e falaram que, pelo visto, pegaram a criança da rua e colocaram uma armadura para chamar de escolta. O Chris pergunta se eles vêm treinando mais para ser palhaço do que para usar espada. O cara ignora e diz que tá confiante que ele vence esse moleque sem nem precisar de treino. É por isso que todo mundo chama o Lorde deles de idiota.